Olá, pessoal, tudo bem? É com muito prazer que estamos começando mais um episódio do podcast Pod Day ou Pod Die. Gosto sempre de relembrar que essa primeira temporada nós teremos 8 convidados que estarão aqui conosco para contar suas histórias, suas vitórias, seus perrengues, sua fé, para que isso possa motivar não só a vocês, mas também motivar a mim própria. Ao longo desses podcasts, dessa temporada, eu também vou contar a vocês o porquê que eu escolhi esse título Recomeçar, pois aqui também não deixa de ser um recomeço para mim, Dai. Não sei se vocês lembram, ou se todos os seguidores conheciam, mas eu já tive o podcast com meu ex-sócio e era algo que eu adorava. Eu repito isso em quase todos os podcasts, todas as gravações, para que vocês entendam um pouquinho da onde surgiu essa vontade, né, de fazer essas gravações. E aproveito aqui também para colocar que esse nosso podcast é algo amador. Eu não tenho formação jornalística, sou formada em Direito, e a gente vem aqui para bater um papo, para ter uma conversa legal, descontraída. Nem sempre vai haver uma concordância verbal em tudo que a gente vai falar e tá tudo certo. É para a gente conversar e se divertir. E lembrando que nós estamos aqui. Eu sou uma gaúcha que mora há 14 anos aqui e tenho um pouco de sotaque da região, né? Então é uma mistura. Espero que vocês relevem isso. E hoje é com muita alegria que eu escolhi esse convidado para estar aqui conosco, que ele é da área do esporte. E o esporte, como quem me acompanha nas minhas redes sociais particulares, sabe que também foi um recomeço para mim. Eu, do nada, depois dos 42 anos, comecei a ter a prática das atividades físicas com o pádel. E eu pude sentir o quanto isso é gratificante e realmente faz a gente abandonar várias coisas que não precisavam. Eu estou falando do tarja preta. Gente, vou apresentar a vocês o meu convidado, que além de ele ser um campeão na área do esporte, ele também é meu amigo, Henrique Russi. Muito prazer. Obrigada por ter aceito esse convite, de estar aqui comigo. Eu vou contar um pouquinho de como eu conheci o Henrique. Né, Henrique, que já faz 2009, 2008, acho. Eu lembro que a gente chegou a pegar 1 ou 2 enchentes lá, né? Eu lembro mais das enchentes. Olha o tempo das enchentes. Foi 2000. Faz parte mais marcante. Foi 2008, é verdade. O Henrique trabalhava no terminal portuário, que eu trabalhava no T-Porte. E, na verdade, quando eu cheguei lá, vindo do Rio Grande do Sul, o Henrique já estava. E eu relembrando aqui, né, para contar para vocês, eu posso dizer assim que ele já estava lá para me dar as boas-vindas, para me dizer, olha, guria, tu vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Porque o cargo que eu assumi era do teu pai. Isso, né? O Celso estava saindo, essa parte, né, e estava fazendo essa transição. Só que o Henrique já estava lá. Tu lembra ainda dessa época, Henrique? Eu lembro ainda porque, na realidade, até eu lembro que para mim foi uma fase bem importante assim na minha vida, porque foi a transição entre eu começar a seguir minha carreira de vida, que seria o jiu-jitsu, né? E foi o último trabalho que eu tive, vamos botar, de vias normais, assim, né? Que todo mundo fala. CLT, trabalhando para empresas, assim. E, querendo ou não, tipo assim, muitas das coisas que eu trago hoje, o que eu tenho no esporte, eu aprendi muita coisa lá. Muita gente me ensinou muita coisa lá. E por eu ter vindo dessas vias de empresa, CLT, de empresas grandes que têm vários tipos de procedimentos, organogramas, e me ajudou muito assim em criar os meus negócios, porque normalmente os professores de jiu-jitsu, eles vêm, simplesmente eles adquirem da faixa branca preta e abrem o seu negócio, mas não tem noção nenhuma de administração, não tem noção nenhuma de gestão de pessoas, e
E querendo ou não, trabalhar com muita gente, trabalhar com muitos valores, trabalhar com muita, vamos botar, prazos, que eu lembro que tudo Deus. era uma loucura, assim, né? Isso ajudou muito em hoje eu ter uma vida muito mais tranquila em gerir as pessoas, em gerir um negócio, assim. Hoje, pra mim, eu faço com o pé nas costas, vamos botar assim, né? Sim, porque era uma dificuldade, né, Henrique? Fazer aquelas escalas que o pessoal tinha que respeitar o horário. Sim. Tinha que respeitar o horário que o navio ia atracar, o prazo das 48 horas das famosas DTCs. Achar caminhão para tudo isso. E o legal que eu acho mais interessante, assim, que eu e tu pegamos essa fase lá, que foi que, querendo ou não, era um projeto novo, tanto para Itajaí quanto para a própria empresa. A empresa também não sabia o que, vamos botar assim, corretamente o que estava fazendo. Foi a primeira área alfendegada, eu acho que fora do que tinha privada, dos outros, privada, fora do que já tinha na região. Então, eu lembro que eu passei muita dificuldade, assim, de conseguir adquirir informação, porque, querendo ou não, eu só tinha informação dos meus concorrentes. Então, o meu concorrente não ia liberar para mim, entendeu? Então, a gente tinha que ler muito, tinha que ir muito atrás. Eu lembro que a gente batia a cabeça direto mesmo para arrumar algumas coisas assim, ó, que... Foi um grande começo, né? Aí a gente pode colocar como um primeiro começo, né? Sim. E esse foi o teu primeiro emprego? Não, tu já tinha trabalhado? Eu trabalhei desde os 14 anos. Já trabalhei em loja de bike, trabalhei como office boy despachante. Lá em casa sempre foi assim, trabalhe, tenha seu dinheiro e faça o que você quiser. Sim. Era assim a regra. Então, eu desde os 14 anos trabalho, nunca parei de trabalhar, sempre que eu tinha algum tipo de trabalho. A única vez que eu tive que parar de trabalhar, vamos botar assim, entre aspas, em vias normais, cumprir um horário, foi quando eu me dediquei ao jiu-jitsu. Que eu lembro que na época, que foi uma grande perda para mim, né? Na equipe, você era ali meu braço direito e vou sair. Ai. E aí, eu lembro, tipo assim, ó, uma das coisas que até eu falo várias vezes na minha aula, assim, essa parte de quando eu tive que fazer essa escolha. Porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que sempre fazer com o maior tipo de caráter e honra possível que a gente possa fazer. E eu lembro que eu fui um dos primeiros contratados pelo seu Júlio, e eu lembro que o seu Júlio era um cara muito duro. Deve continuar ainda. Continua sendo um cara muito duro. Mas legal. Mas ele é um cara que me ensinou muita coisa assim, ó. Era um cara muito justo, muito correto. E eu lembro quando eu fui pedir demissão pra ele, eu falei, seu Júlio, eu tô saindo e tal. Ele, não, mas vamos ver, questão de salarial, questão disso, aquilo, organograma. Aí eu falei, seu Júlio, olha só, eu tô saindo, não é por essas questões, eu tô saindo porque eu tenho que seguir um sonho meu, eu tenho que fazer isso. Senão vão me olhar lá na frente e vou falar, pô, por que eu não tentei? Todo mundo olhava pra mim e fala, pô, tu tem talento, tu se dedica, tu gosta do que tu faz. Então, eu sempre parava, pô, mas será que eu vou conseguir pular nessa piscina aí, nesse mar inexplorado? E querendo ou não, o esporte que eu faço hoje é um esporte bem profissionalizado, dá dinheiro, eu vejo vários atletas aí, consegui fazer minha vida com isso, entre outros que hoje tem uma vida maravilhosa com isso. Mas na época que eu ia fazer essa escolha, não era bem assim. Sim, você recebeu várias críticas, eu lembro. Tipo, todo mundo olhava pra mim e falava, meu, tu tá sendo maluco, cara, tá dando certo pelos idosos, porque trabalhar no porto já era uma coisa boa, porque eu ganhava bem. Sim, tu tinha pra idade cargo, que né? eu tinha, eu ganhava muito bem. Tu já tinha assim. cargo de chefia na época? Já tinha cargo de chefia, tinha um grupo, tava aprendendo muita coisa, querendo ou não, em boa parte, a empresa, a gente já era pioneiro em vários pontos de tipo de trabalho de transporte. Então, aquilo me deu uma bagagem, um know-how muito grande. E eu fiquei, pô, mas eu tô conquistando tanto espaço aqui, mas é uma coisa que... Não conseguia, sempre ficava... Sentimentalmente não me agradava, assim. Era uma coisa que eu ia pra casa e eu falava, cara, não tô me sentindo completo. Não tô vivendo o que eu queria viver. Porque tu já tinha uma... Não sei se tu... Eu sei que tu tá bem... A gente vai falar sobre essa parte da fé, mas a gente sabe o que é pra gente, né? A gente recebe uma vozinha divina. E eu sempre tive uma conexão muito grande, assim, com Deus quando eu tô dentro do tatame, assim, é uma coisa que pra mim é muito limpa ali. Porque eu sempre, independente de pessoas que acham estranho, tipo, pô, mas tá indo lá pra bater em outro ser humano, mas não é isso, na realidade. É que a gente tá ali pra se testar. E essa pessoa que tá vindo
lutar comigo, na realidade, ela tem o mesmo objetivo que eu. Eu tô ali para ganhar dele sem tentar causar o mínimo de lesão a ele, qualquer coisa. Então, técnica. Eu até falo pro pessoal, as pessoas que quando vêm lutar, eles falam, pô, Henrique, mas tu não demonstra muita emoção. Eu falei, cara, mas eu não tô emocionado nessa situação. Eu tô tentando ser o mais frio possível, o mais técnico possível. Então, até várias vezes, assim, a minha mãe aqui é mais antiga, né? E tem alguns costumes diferentes, e ela tem umas avaliações diferentes das coisas que eu faço. Ela, pô, minha mãe é uma figura, né? Quem conhece minha mãe sabe. E minha mãe fala, pô, por que tu fica de conversa com o cara? Não é pra tu ficar de conversa com o cara. Eu falei, mãe, não tem nada a ver. Ali fora da também é uma coisa, dentro é outra. Sim. Não, mas tu não deve ficar conversando, porque tu vai ver, ele vai te pegar, e tu fica aí. Eu falei, não, mãe, relaxa, tipo, eu não me envolvo emocionalmente dentro da luta. Então, fora, eu tenho meus melhores amigos, são caras que eu lutei. Sim. E tá tudo bem. E hoje, a tua mãe continua lutando, só dando parênteses? Olha, só eu como mestre dela vou dizer que não, mas eu como filho de que sim. Ela tá treinando muito pouco, assim. Mas ela tá numa fase da vida, assim, exigente, que tá... ó. Não, ela compete tudo. Em 2022 ela foi campeã, tudo. A gente pode revelar a idade da tua mãe? Ela deixa? Eu acho que pode. Ela adora. 63 ela tem agora. É 63. uma vitalidade. E é muito legal, assim, ó. É uma das partes mais importantes, assim, eu acho que foi pra mim. Que orgulho, né? Tu ser o técnico da tua mãe. Por ela também treinar, ela competir, pô, eu acho muito legal, assim. Eu sei que às vezes pra mim é ruim. Tipo assim, ó, ela é meu pior coach que existe. Meu professor, às vezes, quando eu perco, aí ele fala, não, tudo bem, aconteceu, isso, aquilo. Ela já começa a me xingar. Ela gosta. Porque tu foi banana. Porque tu devia ter feito isso. Porque se fosse eu tinha feito aquilo. Eu falei, então vai lá lutar. Porque se fosse eu tinha ganho mesmo. E é muito legal. Gente. Só que isso foi muito importante, assim, pra gente, porque criou uma conexão entre eu e minha mãe, assim, muito grande. Tipo, minha mãe viaja comigo direto para campeonato, direto. E eu aprendi a gostar da minha mãe como uma amiga. Uma amiga. Eu já via isso há muitos anos A gente atrás. tinha um distanciamento muito grande, assim, da infância, porque, cara, minha mãe foi uma pessoa muito dura, assim, pra gente. Dura, eu não digo que foi errada. Tipo, a gente foi criado tradicionalmente. Chinelo nas costas, bambu nas costas, tudo. Meu Deus, o conselho de lá estiver ouvindo isso daqui. Não, apaga. Vai prender ela. Vamos meditar. Vai prender ela anos depois. Mas, então a gente foi criado muito no justo, assim. Tanto meu pai e minha mãe foram uma criação muito tradicional. Então eu via eles num patamar diferente meu. E eu nunca tive essa proximidade, assim. Então, quando começou o jiu-jitsu, ela começou a entender mais o meu mundo e eu mais o dela. Então a gente já começou a ir viajar, tudo. E a viagem, querendo ou não, eu acho uma das coisas mais importantes, assim, também do jiu-jitsu que me agregou. Eu sempre fui um cara que gostei de conhecer o diferente. Até quem sai comigo, quem sai pra jantar ou pra fazer qualquer coisa, sabe que eu sou o cara que pede a coisa mais estranha do cardápio. Mas porque tu quer conhecer? Porque eu quero conhecer. Que massa. E o jiu-jitsu foi muito legal isso pra mim, que ele abriu portas daqui até Japão, Costa Rica. Me conta das viagens. Pelo jiu-jitsu, tu já competiu em quais países? Que tu lembra aí? Estados Unidos a gente vai quase todo ano, porque o Mundial é feito lá. Então a gente tem meio que... E tu sempre classifica, né? A gente sempre tem... Algumas vezes sim, outras vezes não. Assim, mas a maioria das vezes já ganha algumas titularidades lá. Então, Estados Unidos, México, Costa Rica, Portugal, Japão... agora Argentina. Que lindo. De lutar foi esse. Aí de viajar pessoalmente foram outros. Sim, né? na moto, né? Isso daí a gente tem que abrir um capítulo só pra essa parte aí das aventuras. Foi um novo amor que eu criei agora, a moto, né? Então, eu aprendi a amar esse negócio de viajar. Porque uma das coisas engraçadas, assim, uma coisa, não sei se também é divina ou é uma coisa própria das viagens. Toda viagem que eu viajei, eu aprendi uma coisa super importante pra minha vida, assim, ó, que eu carrego até... Eu acho que eu vou carregar até morrer isso daí. E às vezes são frases, são eventos, são coisas... Eu lembro que uma das primeiras viagens que eu fiz foi pra Portugal. E eu tenho essa mania, eu acordo cedo de manhã e vou pra cafeteria, primeira cafeteria que eu ver. Eu lembro que eu cometi um erro, assim, ó, porque eu sempre faço isso. Como às vezes eu não conheço a língua local, não conheço nada, aí eu deixo a primeira pessoa na minha frente pedir. E na minha frente era uma velhinha. Eu pedi a mesma coisa que a velhinha. Aí o cara perguntou pra ela lá, ela foi falando as coisas em português de Portugal. E pra quem nunca foi a Portugal vai entender que o português de Portugal é muito diferente. Então às vezes tu não consegue entender nem o que tá falando. Aí eu só falei, é o mesmo?
Aí beleza, aí chegou lá na mesa, daqui a pouco eu olhando pra ela, eu acenei um joia e tal, daqui a pouco chegou um café, cara, um torradão assim, ó, com mortadela e queijo e tal, tudo, e parecia uma pitulinha assim, de cerveja. Era uma cerveja, a velha tomava todo dia uma cerveja de manhã. Te desce E mal. eu fui na onda dela. Ela brindou, eu brindei. Ai, E foi meu muito Deus legal. do céu. E ali eu também conheci um senhor que quando ele viu que eu tava rindo ali da situação toda, Tu tava sozinho? tava sozinho. Normalmente eu gosto de ficar sozinho porque uma das coisas também que eu aprendi de viagem é o seguinte, toda vida quando tu viaja com alguém, tu divide essa viagem com ela. Então são teus anseios os anseios dela. Então algumas partes da viagem, como eu tenho essas peculiaridades de gostar de comer coisas diferentes, de fazer coisas diferentes, eu gosto de estar um pouquinho mais sozinho assim, porque aí tu acaba imprimindo mais o que tu quer nessa situação. E um velhinho parou e começou a conversar comigo, e ele era do Alentejo. E eu conversando com ele, isso tudo, tal, de viagem, isso, aquilo. E eu não sei se eu tinha reclamado alguma coisa de dinheiro. Eu falei, pô, já tá encurtando dinheiro, já tá acabando, porque, pô, brasileiro Sim. que vai viajar sabe que o euro é bem mais caro, né? Então ele chegou e falou pra mim, olha só, vou te falar uma coisa, filho. Claro, em português de Portugal, né? Mas ele falou, são duas coisas que tu nunca gasta dinheiro na tua vida, tu investe. É experiência e conhecimento. Ele falou, isso tu nunca vai estar gastando dinheiro. Não E importa na o viagem curso que que tu traz fez, tudo isso. que tu faz, tu pode fazer um curso de culinária, tu vai aprender alguma coisa que nunca mais vai esquecer na tua vida. E ele mencionou uma situação que eu achei bem interessante. Ele falou, não importa a roupa que tu vista, tu continua sendo a mesma pessoa. Não importa o carro que tu tenha, continua sendo a mesma pessoa. Não importa a casa que tu viva, tu continua sendo a mesma pessoa. A única coisa que vai fazer tu mudar são tuas experiências e teu conhecimento, que mudam tu como pessoa. E querido, Aí aquilo me chocou assim, ó. E eu acabei criando mais gosto ainda por viajar, porque várias coisas que tu aprende nas viagens, tu vai mudando muito a tua forma de ver o mundo. E a forma como a gente vê o mundo, muitas vezes, ela prende a gente em situações que causam dor a gente, traumas, coisas assim. E cada viagem, assim, ó, pô, eu tenho 1000 coisas para contar de cada viagem, assim. Mas eu acho que para mim as duas viagens mais marcantes, então, foram 3 viagens mais marcantes, que eu não consigo tirar também a outra. Costa Rica, Japão e Portugal. que lindo. O Japão mesmo, assim, ó, eu sempre indico para todo mundo, vá pro Japão. E o Japão muda a tua cabeça. O Japão muda. Ô, Henrique, mas eu não tenho como deixar de falar que eu estou, assim, emocionada de ver ele. Fazia tempo que eu não vi o Henrique. Eu só sigo ele agora pelas redes sociais, mas só do T-Porte que eu saí fazem, acho que uns 7 anos, e ele já tinha saído muito antes. E eu te olhar e ver os mesmos traços, a mesma alegria. A mesma alegria sempre foi assim, trazendo essa... Eu lembro que tava às vezes lá o bicho pegando e tu soltava, oh, meu Deus, uma pérola do Henrique. E continua sempre com essa alegria. Um homem que se tornou, com toda essa bagagem cultural das suas viagens, todas as medalhas que eu sei que você tem em Vitória, e você continua com essa humildade e esse mesmo olhar daquele menino, filho do Celso, que eu conheci há anos atrás. Parabéns, Henrique. Eu estou muito emocionada e fico muito feliz de ver. Porque você sabe que muitas pessoas, elas vêm, vão ganhando, vão vencendo e acabam ficando, né, snob, mudam, e você não mudou nada. Mas sabe o que eu vejo alinhando tudo isso que eu falei e o que você falou? A sua mãe e seu pai souberam, te trouxe. Foi na linha dura, sim, foi o sim. método antigo, Não, mas é isso aí. E eu digo pra vocês assim, ó, foi correto, correto, assim, ó. Até hoje quando eu dou aula de jiu-jitsu, eu dou aula infantil, e hoje vamos botar o nicho meu maior que está crescendo, assim. E eu tenho filho, tudo, e eu tento imprimir sempre dentro do jiu-jitsu como se fosse uma família. Então eu educo as crianças que estão comigo da mesma maneira que meu pai e minha mãe me educavam. Então, hoje em dia, até para mim, vamos botar assim, economicamente, em vias de negócio, foi uma das melhores sacadas que eu tive. Assim, ó, consegui aliar a educação que eu tive ao tipo de treinamento de jiu-jitsu que eu dou. Porque normalmente... Isso, fala um pouquinho mais, como que é? Normalmente, quando eu vejo por aí o que está se criando de aulas de jiu-jitsu, os professores não estão entendendo o que eles vendem ali dentro. Então, normalmente, até esses dias eu abri agora uma nova filial que fica na Ressacada, me associei à Eagle Club, que é eles agora que gerenciam a Checkmate, que seria a minha equipe de jiu-jitsu, né? E
tive que dar um treinamento para os professores e eu fiz a seguinte pergunta: o que vocês acham que vocês estão vendendo aqui? Aí alguns levantaram a mão: pô, tô vendendo jiu-jitsu com recreação, jiu-jitsu feliz, jiu-jitsu para criança, integração, isso, aquilo. Eu falei: cara, vocês estão errados, vocês estão vendendo outra coisa. Vocês têm que entender que vocês estão vendendo orgulho para os pais. Essa é a parte mais importante. Aí todo mundo ficou olhando assim para mim, pô, uma coisa meio fria. Eu falei: não, mas é isso, olha só. O pai coloca a criança na aula de canto, a aula de jiu-jitsu, a aula de futebol, porque ele quer ver o filho dele uniformizadinho, ele quer ver o filho dele obedecendo às regras, ele quer ver o filho dele com uma medalhinha no peito. É isso que ele está vendendo. E se dissipou uma ideia que jiu-jitsu ou qualquer outro tipo de esporte infantil é recreação. Isso não é correto. Entendeu? Porque, na realidade, hoje, aí o que está acontecendo? As crianças estão, vamos botar, subindo esses anos de vida e não estão aprendendo as partes básicas. Por quê? Antigamente, tanto eu quanto tu, tinha a presença dos pais muito mais presente dentro da vida das crianças. Hoje em dia, pô, meu filho faz integral. Então, ele está desde as 8 da manhã até as 6 da tarde no colégio. Então, eu não posso imprimir a minha cultura para ele, a minha tradição para ele. Então, eu vou ter esse tempo reduzido com isso. Então, onde vem o jiu-jitsu aí nessa parte? O jiu-jitsu, querendo ou não, é uma arte marcial que segue uma hierarquia, segue uma cultura, segue uma tradição. Então, quando chega lá, eu dou aula com mais uma professora junto, que é a Simone. Então, eu sou linha dura, que é a mesma figura que um pai é normalmente, entendeu? O pai é um pouquinho mais duro, mais seco, mais... Ele vai botar as regras ali e a Simone é um pouquinho mais acalenta. Ela vai lá, pega um no colo quando se machuca, alguma coisa. Então ali se tornou Sou o contrário, em casa é o contrário. Tudo bem, deixa assim. Eu que mas às vezes... a linha dura. É a linha dura, mas... Então o que acontece? Então as crianças vão vendo nesse formato meio que familiar a aula, eles vão começando a entender que isso também tem que ser replicado dentro de casa. E muitas vezes isso é o que falta. Por quê? O que acontece? Os pais, quando... a criança fica tanto tempo fora de casa, quando ele chega dentro de casa, ele quer o quê? Um tempo proveitoso com a criança. Sim. Então, se a criança faz alguma coisa errada que não entre dentro do parâmetro da família, ele releva. Ele dá um pouquinho mais de colher de chá, ele dá um pouquinho mais de amor, ele dá um pouquinho menos de regras para suprir o tempo que ele não tá. Só que isso é errado, porque, querendo ou não, tá aleijando essa criança. Essa criança está deixando de aprender coisas que ela teria que aprender. Meu filho... vou conhecer, tipo, ele é super amoroso comigo, ele é super grudado, entendeu? Mas mesmo assim, se eu olhar ele de um canto, ele sabe que ele tá errado. Como era antigamente. Como era antigamente. Perfeito. Entendeu? Então ele eu não preciso, como eu falo, assim, ó, a educação um pouco mais linha dura nesse ponto, é essa parte que determina a criança que ele vai ser no futuro. Eu sempre falei, eu sempre tive medo de ter filho porque eu sempre entendi que o sucesso e o fracasso de uma criança, 50% é minha culpa. A felicidade ou a tristeza do meu filho, 50% é minha culpa. E não tem, mas o meu filho virou isso, aquilo, virou aquilo. Não importa, a culpa é minha. Fui eu que botei ele nesses parâmetros para que ele tivesse, querendo ou não, os desejos que ele tem na vida dele, os conceitos que ele tem na vida dele, o caráter que ele tem na vida dele, sou eu que imprimo dentro dele, eu e a mãe dele, né? Sim. Na realidade. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Então, por isso, eu sempre fui muito preocupado em quando eu fui ser pai. Porque eu sempre ficava assim, será que eu estou preparado? Será que eu sou uma pessoa de exemplo para ele? Mas está sendo, imagina. Então, mas a gente sempre fica preocupado. Belo. Mas será que eu estou dando exemplo na vida para ele? Porque não é só o fato da gente chegar lá ele e já luta? Ele faz Ele luta, você? ele treina. Só que ele tem um veio mais artístico, assim, eu respeito ele, assim, ó, porque ele gosta de desenhar, ele gosta de cantar. Agora ele hoje mesmo ele vai fazer a primeira aula de violino. Ai, que querido. Então, às vezes ele, pai, eu posso fazer aula de violino em vez de treinar? Eu falei, vai, filho, vai. Não, mas é mais ou menos isso, né? Que tu falou dos pais, só dando um parecer. O meu guri, eu acho lindo o piano. Eu coloquei ele na aula de piano. Daí, às vezes, eu chego lá na aula de piano. Onde é que ele tá? Na guitarra. Na guitarra, mas Ele é na guitarra. Então, não adianta, sabe? Eles têm essa... Como eu falo, tem que deixar livre. Eu deixo. E é o que eu entendo também, assim, ó, tipo, tanto no jiu-jitsu. Quando os pais chegam lá, eu sempre falo, o maior problema é que não tem as crianças, são os pais. Os pais querem imprimir anseios pessoais na criança. E é o que acaba dando problema. Um beijo, psicóloga. Então, eu sempre falo para os pais, eu falo, cara, olha só, ele tem 4 a 6 anos, ele tá vindo aqui para gostar de jiu-jitsu. Essa é a primeira coisa. Depois ele tá vindo gostar. O resultado que ele vai ter, a gente vai colher lá na frente. Então, eu quero, a primeira coisa que ele entre na aula, ele me respeite, que ele entre aqui e respeite os amigos, que ele seja obstinado, que ele aprenda, que ele seja resistente, isso. E eu quero que isso reflita também na vida pessoal dele.
Então, eu sempre falo para os pais, eu tenho até um negócio que é bem legal lá, a gente fez agora, que é um álbum de figurinhas. O que acontece? A criança escolhe a figurinha que ela quer ganhar. Só que a figurinha que ela quer ganhar, ela precisa fazer 2 posições de jiu-jitsu e lavar o carro com o pai. Comer uma semana comendo salada. Aí o que acontece? Meu Deus, vou mandar o Luca para lá. Então, o que acontece? O pai, em vez de ter um atrito com o filho, na hora, pô, come salada, come isso, aquilo. Não, o filho vai comer. Tô dando a oportunidade pro pai de uma semana ele fazer o filho testar a salada ali, sem ter esse atrito, entendeu? Porque o próprio filho quer a figurinha. Perfeito. Entendeu? Tá despertando então, um o que desejo. acontece? A gente cria essa situação sem atrito. A criança, pô, eu quero comer salada uma semana porque senão eu não vou ganhar figurinha. Papais, mamães, nós temos aí uma solução aí aparente. Entre outras coisas, assim. E onde que a gente acha, Henrique? Onde que você está... Hoje eu tô dando aula no São João. Tá certo falar academia? Isso, é uma academia de jiu-jitsu. Isso, academia de jiu-jitsu. Hoje eu tenho uma filial no São João, tenho uma filial na Ressacada também, e a gente tem alguns agregados ainda, que são os que ficam abaixo de mim. Eu tenho aqui em Balneário a Ana, que dá aula pelo Raízes também, é a mesma metodologia de ensino, o mesmo trabalho, tem também álbum de figurinha, tudo. E por enquanto é só. Por enquanto, a gente tem outras filiais checkmate, entendeu? Mas aí são filiais da própria equipe, não só da metodologia, né? Ai, que maravilhoso. Henrique, para a gente encaminhar para o final aqui, eu não posso deixar de falar também que ali, uma vez eu vi uma gravação sua que eu achei muito interessante o que você passou naquela mensagem, que é algo assim, fale por suas palavras, mas quando você ganha, o juiz levanta a sua mão, né? E você sempre está de cabeça baixa. Você recebe isso de cabeça baixa. Por quê? Até hoje isso. O que você... Na realidade, eu luto desde os 14 anos. Então, o jiu-jitsu vai te moldando assim a tua linha de caráter, né? Ele vai criando várias coisas e muitas vezes a gente dá com a cara na parede para poder aprender. E eu lembro que no começo do que eu trabalhava jiu-jitsu, eu gostava muito de receber elogio. Eu achava muito legal eu ser bem visto por aquilo que eu fazia. E eu lembro, acho que foi meu segundo campeonato que eu lutei. Eu cheguei na academia comemorando, falei, não, que eu ganhei isso, aquilo, fiz isso, fiz outro, fiz tal. Eu lembro que naquele treino um cara olhou pra mim, um cara que treina comigo, até meu amigo pessoal até hoje, e o cara me pegou e me finalizou no braço e machucou, assim. Aí eu, por orgulho, fui ao banheiro, fui chorar tudo, e eu parei pra perceber uma coisa, que depois eu fui analisando essa forma de, além de competir, a forma como eu me comporto como pessoa fora disso. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante, assim, são por 2 motivos que eu acabo olhando para baixo. Primeira coisa que eu olho para baixo porque eu não gosto de olhar para a plateia quando eu ganho. Porque muitas vezes tem os parentes, pessoas e coisa. Então, algum pode não gostar de alguma situação, de como eu me comportei na luta, se fui mais violento, menos, isso, aquilo. Então, eu já não gosto de criar esse olhar com eles. Não olho para o atleta porque, querendo ou não, ele já perdeu. Ele já está se sentindo mal por aquela situação. Eu também já tive na situação várias vezes da derrota. Eu não gostaria que o cara comemorasse, porque tem gente que abre kimono, bate no peito, isso, aquilo. Eu acho totalmente desnecessário. O cara já perdeu. Ele já está se sentindo mal com aquela situação. Eu não preciso fazer ele se sentir pior do que aquilo. Ele é um cara tão válido quanto eu. Ele treinou tanto quanto eu. Ele tem a história triste dele, da vida dele, tudo. Ele está ali para fazer o que melhor ele pode. E uma das coisas que aí pessoalmente minha, porque eu não olho, é porque a vitória normalmente ela te levanta muito. Ela te dá um ar de soberba que na realidade é um ar falso. Na realidade, naquele certo momento, naquele certo dia, naquelas certas condições eu ganhei. Mas eu posso não ganhar na próxima. Então, então por isso... recomeços foram, né? Foram vários recomeços. Então, eu gosto de olhar para baixo porque eu sempre vejo que meus pés ainda tocam o chão. Eu não tô voando. Eu não tô melhor que ninguém, eu continuo sendo um ser humano normal e não é porque eu ganhei agora que eu vou ganhar lá na frente. Então, eu sempre penso dessa maneira, assim, e até uma das coisas que eu mais luto contra dentro do jiu-jitsu é essa parte, assim, da soberba, porque, querendo ou não, é um esporte onde a gente, quando finaliza o oponente, é uma aceitação de submissão. Então, o outro oponente se sente submetido a ti. Essa sensação de poder falso que gera, acaba te engrandecendo o ego. E isso é uma coisa muito
prejudicial para o aprendizado. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, o ego é a coisa que mais atrapalha o ser humano hoje em dia. Porque várias vezes, tipo, um gerente não acata uma sugestão de um funcionário porque ele se sente superior ao cara, porque tem uma faculdade, porque está num cargo melhor, isso, aquilo. E muitas vezes a ideia do funcionário é melhor do que a dele. Perfeito. Só que ele não acha que é... Ou muitas vezes, pô, tu não quer dar o braço a torcer para tua mulher porque tu quer ganhar a disputa ali da conversa. Mas nada a ver, tu poderia... Ela tá correta. E muitas vezes é pelo teu próprio ego alimentado que tu não quer concordar com ela. Então tem várias coisas assim que eu acho que o ego é o maior mal nosso. Então por isso eu sempre tento lutar contra ele. E são pequenas coisas assim que a gente faz para lembrar que a gente tem que sempre manter o nosso ego baixo para aumentar o nosso aprendizado, né? Meu Deus, quantas palavras bonitas. Estou realmente muito orgulhosa desse homem que você se tornou. Obrigado. Porque eu posso dizer que era um menino. Era um menino quando você trabalhava com nós. Os cabelos brancos aqui foram... Boa parte minha. Algumas, mas vamos deixar isso para outros. Mas alguns... Aqui, nossos seguidores, vai ter muitos dos que trabalharam conosco naquela época, que hoje já me seguem. No particular, com certeza, vão estar conosco no @podday. E alguns vão lembrar que foi colocado que vocês eram meus filhotes, né? Porque... Engraçado, isso eu trouxe até pra minha equipe. Eu chamo todo mundo de filhote e filhota lá. Ô filhote, ô filhota. Eu peguei essa mania também. Então é um orgulho aqui dessa mãe emprestada, ver que o meu filhote se tornou esse homem lindo, maravilhoso, de caráter e com os pés no chão. Obrigada, Henrique. Obrigado por compartilhar suas histórias conosco. E que a gente lembre-se disso, né? Que tem muitas vitórias, assim como o Henrique teve, mas também já teve derrotas. Sim. E que mensagem linda que ele nos deixa para que a gente sempre tenha os pés no chão e que a gente sempre acredite que na próxima a gente pode ganhar. E assim é na vida também. Gente, por hoje é isso. Até o próximo episódio. Não esqueça esse episódio vai tanto para o YouTube quanto para o Spotify. A gente agradece cada curtida de vocês, cada inscrito, tá? Muito obrigada. Henrique, muito obrigada por estar aqui conosco, tá bom? Beijão lá na tua mãe e no teu pai, tá bom? Pode deixar. Tchau, gente. Obrigada.